A voz da Isabellen vai ser assim, única, né? Olá! Ó, já marquei a sua voz. Sinto muito. É sempre assim, os professores sempre me marcam pela minha voz. Né? Sempre. A titia aqui dá caderno de atividade para a história da enfermagem? Não! A titia não dá, tá bom? Não libera, não tem, não fiz, faço. É literalmente isso, tá bom? Você não dá questionário para a prova? É isso? Isso. Não, 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 não. Tem não. Professora, a prova vai ser múltipla escolha ou escrita? Então, Múltiplo chute. Escrita. múltiplo chute. Desse jeito. Múltiplo chute. Excelente. Vai ser assim, sim, não, talvez, não sei. É o pai. Metade, metade. Professora, vai devagar. Ô, vai Luiz devagar. Felipe, Vai fala devagar que alguma todo mundo coisa aí. trabalha. Tinha que ter um Vai questionário para ajudar a gente, né? Um questionário. Eu tô ajudando, gente. Eu já falo assim, gente, isso aqui é IPC. É aquilo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada professor, ele tem a sua didática, né? Como é que ele vai estar lecionando, nananã. Então, assim, eu sei que o professor Alonso não dá IPC, não dá hashtag, fica a dica, tá? Não dá IPC pra caralho, ele não faz nada disso. Mas ele dá caderno de atividade. A professora, ela não dá caderno de atividade, mas a professora fala IPC pra caralho, é importante, foca, ó, é isso aqui. Eu falei, mas você não ouviu, eu não estou te ouvindo, Luiz. Peraí, gente, rapidinho, deixa eu desativar o som de todo mundo para ver se eu consigo ouvir o Luiz Felipe, porque eu não estou conseguindo ouvir. Vê se alguém consegue ouvir ou é só eu aqui. Luiz, ativa o seu som e faça a pergunta. Não tô ouvindo, não. Ele é Não. mudo, professora. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo, não. Tá nem aparecendo aqui a cara dele. Luiz, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só conectar aqui para vocês verem. Peraí, deixa eu só entrar pelo meu celular. Ele tá ouvindo a gente? Tá, a gente não tá conseguindo ouvir ele. Uma coisa o meu Se ele fone, tiver com não? o fone Olha só, conectado, às Luiz. vezes é o fone dele. Preste atenção. Quando você passa para o lado, deixa eu ver se é para esse ou para o outro. É, para cá? Não, para lá. Aí vai aparecer assim, ó, toque para ativar o som, tá vendo? Para falar, você precisa voltar. Um lado você vai ver, né, os rostinhos dos seus colegas e o outro vai ser para você tocar. Vê se assim funciona. Manda no chat aí para poder ver o que você... Desativo de todo mundo, Josélia. Oi? Desativo de todo mundo, aí ele só ele ativa. Então, mas eu fiz isso, Priscila, mas mesmo assim. Ó, o som dele tá ativado, tá aparecendo para mim que tá ativado. Mas se ele tá falando alguma coisa, eu não consigo ouvir, não tá saindo o som dele. Deve ser o fone dele. É. Vê se você... Tá no celular. Luiz, você tá de fone, sim ou não? Escreve no chat. Deve ser o fone. Tira o fone, se você tiver de fone. Ativa sua câmera aí para poder tentar te ajudar. Ele falou que não tá com fone. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Luiz. Eu não vejo ele aqui na minha página. Joyce, Jurema, Ana, Esté, Priscila, Pedro. Eu não tô nem achando ele também. Isabela, Fernando. Quem é príncipe? Joyce, Bianca. O Anderson.
Eu achei, ele tá com a câmera ativada. Aonde é que ele tá? Perto de quem? Que é mais fácil? Perto da Achei! Raíssa. Achei o Luiz! Achei! Tá dando tchau! Luiz, pode ser que seja o seu áudio do seu telefone e você tá pelo computador. Você vai ter que digitar, né? Que eu tô te ouvindo. Balança a cabeça, sim, não, é. Vou nem te falar que é você que me atende quase todo mês, né? Comprando lá o negocinho do meu pai todo mês, né? É eu mesmo. Luiz, pode ser seu celular, tá bom? O seu fone, porque todo mundo tá ouvindo, só não consigo ouvir você, tá bom? Joinha? Então, vamos lá. Vou compartilhar, já coloquei para gravar. Viu, gente? Que juramento lindo. Ninguém falou, nossa, é lindo o juramento. Só eu que dei ênfase. Esse juramento me deu Tô gatilho. impactada. Gostei. Você já deboche. Melhor do que falei o nada, ensino mas médio. deu Gostei da gente. Maravilhoso. Quem falou impactada foi o Anderson, né? O Anderson. O Anderson, isso é deboche? Eu? Você que falou? Não. Não? Vamos lá. Isso aqui já falei que são os caminhos de negócio. Deixa eu só ajeitar aqui. A gente passa do surgimento, né, das primeiras escolas. Né? Quais foram as primeiras escolas? A primeira escola, fundada por Florence em 1854 ou 9? 4? 9? 9. Só queria saber se vocês estavam espertos mesmo. 59. Só queria confundir a mente de vocês. 54, 59. 59. Foi fundada 54. onde? Hospital São Thomas. No Hospital Santo Thomas. É, isso aí mesmo. Depois do quê? Depois dela Depois de voltar da Crimeia. Depois da guerra, eu acho. Depois da guerra, que guerra? Da Crimeia. Na Crimeia. Da Crimeia, gente, Crimeia. Eu ia falar Cremécia, tô Eu ia falar Grécia. Os ensinamentos, eram ensinamentos nível de quê? Militar. Militar. Tá. E quem podia lecionar lá nessa faculdade aí? Só os médicos. Os médicos. Beleza. E qual foi o ano que deu início à história da enfermagem e quando o ano que terminou? 1820. 1910. Excelente. 1920 O coral tá bom, hein? O coral, assim é que eu É gosto. maravilhoso. Vou ficar muito feliz quando ter uma excelente prova. Assim, essa professora ensinou direitinho, hein? Arrasaram. Aí chega na hora e erra O pior é que na prova a gente esquece. Aí eu falo assim, quando eu vou corrigir, eu falo assim, quem foi infeliz que deu aula de história da enfermagem? Eu vou matar essa professora. É literalmente nesse nível, tá? Literalmente. Então, resuminho aí já foi feito. IPC pra carai. Hashtag fica a dica. Então, vamos lá. Daí, depois da Guerra da Crimeia, passou a surgir outras escolas. Então, vamos lá. Surgimento das primeiras escolas de enfermagem. A primeira escola de enfermagem, apesar das dificuldades, né, das pioneiras de enfermagem, tiveram que enfrentar devido à incorporação dos valores necessários. Ativem o som de vocês. Fernando, Daniela, Cristina. Isso. Então, em compreensão dos valores necessários ao desenvolvimento da profissão, as escolas espalharam-se pelo mundo. A partir da Inglaterra, nos Estados Unidos, a primeira escola foi criada
em 1873. Em 1877, as primeiras enfermeiras diplomadas começaram a apresentar os serviços em domicílio. Em Nova York, as escolas deveriam funcionar de acordo com a filosofia das escolas de Florence. Qual era o ensino mesmo? Ensino Militar. militar. Tá. Então, vamos lá. As enfermeiras diplomadas, elas começaram a prestar o serviço a domicílio em Nova York. Hoje, a gente trabalha em domicílio também, né? Então, aqui eu só não vou falar o nome e vocês precisam me dizer. Aonde a gente tem aí, né, as repartições, né, que são as microáreas, aonde atende determinadas populações, números de populações, cada um fica responsável pela sua microárea. Hoje, como é que é feito isso? Qual é o nome que se dá? Quem é que atua? Home care? Home care. Não. Home care. PSF. Graças a Deus. PSF. O SF, né? Que aí agora acabou mudando também o nome. Então, nós temos os agentes comunitários, né? Que são aquelas pessoas que vão em porta em porta. Ali eles veem quantas pessoas tem naquela casa, a necessidade, né? Faz aquele mapeamento todinho. Quando ele vê uma necessidade maior, né? É comunicado ao técnico de enfermagem, né? A enfermeiro, muitas das vezes os médicos, que é uma equipe multidisciplinar. E ali a gente não faz o atendimento em casa. É assim, teoricamente, era para ser feito. Para isso que existe os PSF da vida, né? Assim que funciona, tá? Então, lá naquela época, em 1977, as enfermeiras acabam tendo serviços como domiciliar. Elas eram diplomadas e ali elas poderiam dar assistência. Hoje é o que a gente tem. Só que a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? A gente precisa os PSF da vida, você faz o cadastramento, né? Marca aí para todas as áreas específicas e vai atendendo a população de acordo com a sua necessidade. O paciente, muitas das vezes, ele foi internado, ele tem alta, ele vai para casa e acaba tendo esse cuidado aí domiciliar, né? Muitas das vezes pode ser curativo, né? Uma passagem de sonda também pode ser feito através do enfermeiro. É uma atribuição do enfermeiro, catéter vesical de demora, aquela sondinha que fica lá entre a uretra e a bexiga, para poder o paciente estar tendo essa eliminação aí de diurese, tá? É uma atribuição do enfermeiro, não que vocês não possam realizar, vocês podem realizar também, mas uma vez que vocês têm um respaldo, né? E a gente, como enfermeiro, a gente pode falar, confia, não pode passar. Caso ao contrário, é a atribuição do enfermeiro tá passando. Curativo é a mesma coisa, só que antes lá não tinha técnico de enfermagem, tudo era enfermeiro. Antes, os enfermeiros eram formados com os 2 anos, depois passou para 3, depois para 4 e agora 5 anos. Para você se tornar enfermeiro, são 5 anos na faculdade. E se você quiser se especializar em alguma outra coisa ou querer fazer uma residência, a pós-graduação geralmente aí é 1 ano e 8 meses e a residência são 2 anos, né? Aquilo ali que você prefere aí estar se especializando. Quem é novinho, né, e pretende seguir a carreira de enfermagem, né, para sempre, né, o ideal seria se vocês fizessem aí uma residência. Quem faz residência é muito bom, é muito bem visto no currículo também. Não que pós-graduação não seja, é também, mas porém residência ela tem muito mais peso, tá? É tempo integral. Alguém escreveu alguma coisa? Não, saiu. Então vamos lá. As escolas deveriam funcionar de acordo com a filosofia, né, de Florence Nightingale, baseando-se em 4 chaves. Opa, eu vou montar a escola, mas vocês precisam seguir o meu modelo, que é o ensino que ela nos deixou. Professora, eu me perdi nas páginas. Tá em que página? Isso, eu não sei, porque eu vou por slide. 5. 5. Obrigada. Viu? Obrigada, Trabalhando gente. em equipe. Deixa eu só botar aqui. As 4 chaves são o seguinte, é o que vocês irão praticar, é o que a gente leva para o nosso dia a dia. O treinamento das enfermeiras deveriam ser consideradas tão importantes quanto qualquer outra forma de ensino, a ser mantido pelo dinheiro público. O treinamento da enfermeira deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino, mantido pelo dinheiro público, né? É aquilo ali que te dão como treinamento. Hoje, né? Vocês vão fazer laboratório,
Vocês passam por esse treinamento primeiro, claro, não tem custo-benefício, vocês pagam para o link, tá tudo no projeto. Agora, se você fizer um estágio remunerado, aí você vai fazer o treinamento. A residência, ela acaba sendo também como treinamento, você fica ali, né? É horário integral, né? É de segunda a segunda, então você fica ali e você recebe por aquilo ali, mas você faz um treinamento relacionado a isso, naquela especialidade que você quer. Urgência, emergência, obstetrícia, neonatologia, oncologia, emergência. Então, ali você escolhe o que você quer para a sua vida. As escolas de treinamento deveriam ter uma estreita associação com os hospitais, mas mantendo a sua independência financeira e administrativa. Bom, você vai fazer o treinamento, você deveria ter aí essa associação. No caso, a gente só gasta. A gente que é estagiário, vocês vão perceber que vocês vão só gastar. Mas isso faz parte do pacote. Mas, que muitas das vezes, poderiam ter uma independência aí financeira, mas não é assim que faz, tá? Então, isso vem lá dos primórdios, tá? Desde a época de Florence. A menos que você faça aí um concurso estagiário. Aí você recebe. Enfermeira profissional deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar de pessoas não envolvidas em enfermagem. Seria isso aqui, ó. Quem é enfermagem, dá aula para enfermagem. Quem é médico, dá aula para médico. E não é assim que funciona. Então, ó, todos os profissionais envolvidos na área de saúde é capacitado, porque eles fazem matéria e essas matérias acabam abordando aí a área da enfermagem. Então, você pode lecionar. Naquela época, não podia, era algo meio que egoísta, era só o médico. E hoje a gente tem médico, tem enfermeiros, temos biólogos que acabam lecionando para a gente sem problema nenhum, tá? A gente tem esse respaldo relacionado a isso, tá? Igual o professor Alonso. O professor Alonso, ele é biólogo, ele não é enfermeiro, mas ele tem autonomia, tá? Para poder estar lecionando para vocês. Então, hoje a gente tem um leque, né, de profissionais que podem estar lecionando para a gente também. Graças a Deus, tá bom? Os estudantes deveriam, durante o período de treinamento, ter residência à disposição. Antes, não tinha. Agora tem, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Que lhe oferecesse um ambiente confortável e agradável próximo ao hospital. Sinto muito, mas nem muitas das vezes na prática não é assim, ainda mais quando a gente faz a graduação. Vocês, técnicos de enfermagem, geralmente vocês têm aí os hospitais muito próximos da casa de vocês, tá? Na graduação, literalmente não, é distante. Então, isso aí é uma parte boa. Conseguiram entender? As 4 chaves? Então, eu tenho treinamento, né? Entra como treinamento aí 2 vezes mais a parte financeira. Os profissionais não são apenas o médico, tá? Hoje a gente tem um amplo ramo aí para estar lecionando a gente. E os estudantes deveriam, né, ter um treinamento aí, um lugar mais confortável, né? E assim, não, antigamente não era assim que acontecia. Hoje a gente até tem um lugarzinho, mas dá para sobreviver legal, tá? Foi? Bom. Foi. Alguém ia falar? Não. Sistema NatGate. Professora, você pode falar resumido as 4 chaves para eu anotar? Posso. Deixa eu só voltar. Deixa eu só resumir aqui. As 4 chaves. Treinamento das enfermeiras, que deveriam ser importantes quanto qualquer outra forma de ensino, a ser mantido pelo dinheiro público. Treinamento é uma. 2. Dependência financeira. Isso é voltado para vocês, estagiários, tá? Antes não tinha, hoje tem, que é o que eu falei para vocês, são os estágios remunerados. Antes era só profissionais de enfermagem. Hoje não é assim, hoje a gente tem um leque aí de profissionais. 4, os estudantes deveriam, durante o período de treinamento, ter residência à disposição, que lhe oferecesse ambiente confortável e agradável para o próximo hospital. Estudantes, hoje eles acabam fazendo estágio em qualquer área, independente se ele é longe ou se ele é perto, tá? Agora, tanto antes quanto agora, um ambiente confortável já é mais complicado. Sinto muito informar. Sejam muito bem-vindos. Posso? Conseguiu entender, Chuchu? Ana Clara que perguntou, né? Consegui, obrigada. Nada. Ensino.
Sistema NetGate de ensino. As escolas conseguiam sobreviver graças aos pontos essenciais. Ultra, Mega, Power, Flex, importante, IPC pra caralho. Tá? Já respondo, eu tô dando aula, tá bom? Direção de escola por uma enfermeira. Então, ó, como funcionava naquela época? Então, Florence, né? Ela fundou a primeira escola, né? Aonde mesmo? São Thomas. São Thomas, aonde ela fundou aquela escola após ela vir da Guerra da Crimeia. Então, vamos lá. Quem vai direcionar a minha escola? Quem é que vai ser a direção da escola? Apenas enfermeiros. Lidando com enfermeiros para lecionar com enfermeiros, tudo se tornaria o quê? Muito mais fácil, tá? Isso naquela época é o que ela exigia. Mais ensino metódico em vez de apenas ocasional. É o que vocês vão ver, né, daqui para frente. Vocês vão ter a teoria, depois vocês vão ter a prática. E antes já não era mais assim. Antes era algo muito mais maçante, tá? Seleção de candidatos ao ponto de vista físico, moral, intelectual e aptidão de profissional. Hoje, vocês fazem o curso, vocês passam pelo laboratório, vão para o campo de estágio e ali vocês acabam tendo essa seleção. A seleção hoje, para você estar atuando dentro de uma área, o que você precisa fazer mesmo? Eu, Corém? Não, tirei o Corém. Tô apta, tá? Só Uma técnica? Especificação? Especialização? para você, não, para você hoje trabalhar no hospital, oi? Uma entrevista. Uma entrevista. Primeiro você faz a entrevista, você é chamado, convocado, aí você passa por uma entrevista, depois você passa por uma prova. E ali vai ver que você está realmente, né, apto a seguir a regra, né? Porque é psicólogo que está fazendo ali com você sua avaliação o tempo todo, então é ali que você vai ver se ele, essa pessoa realmente, né, em ponto de vista, né, físico, moral e intelectual, ela pode ser apta a estar trabalhando nesta instituição. Caso ao contrário, você acaba sendo dispensado. Conseguiram entender? Sim. Sim? Então vamos lá. Sim. Período colonial. A Organização da Enfermagem da Sociedade Brasileira compreende desde o período colonial até o final do século XIX. Período colonial acabou todo aquele século, tá? A gente fala no período no século XIX, é praticamente a nossa o quê? Atualidade. Em que século nós estamos? 21. Eita, o povo ainda teve dúvida ainda, hein? 21. Graças a Deus. Então, o século XIX é o nosso, né? O que a gente vive, né? Passamos, correto? Sim. É o período colonial, né? Sim. Onde vem as atualizações. Se libertem, hein? Vamos lá. A sociedade brasileira compreende desde o período colonial até o fim do século XIX e analisa a organização de enfermagem no contexto de sociedade brasileira em formação. É o que vocês estão fazendo, formação em técnico em enfermagem. Desde o princípio da colonização foi incluída a abertura das casas de misericórdia, que tiveram origem em Portugal. Quem sabe dizer qual é a casa de maternidade? Eu acabei de falar. Casa de misericórdia. Lembra onde faziam os partos? Alguém já ouviu falar? Casa de parto? De misericórdia, não? As casas? Nunca ouviram falar? Já ouvi falar, só nunca Já vi me parte em contaram casa. muito bem. Então, é exatamente isso. Então, são enfermeiras capacitadas. Hoje a gente tem a casa de parto, tá? E ali as enfermeiras, elas têm o respaldo de estar fazendo, né? Quem faz a especialização, né? De estar fazendo aí em obstetrícia, tá? Para poder ajudar as mulheres aí a parir. Claro que existe uma equipe multidisciplinar por trás, né? Para poder dar esse suporte a essas mulheres. Mas a mulher, ela tem o direito aí, né? Que a gente tem um planejamento familiar, ela tem o direito, né? De escolher como ela quer parir. Foi? Foi. Bom, a primeira Casa de Misericórdia foi fundada na Vila de Santos, em seguida ainda no século, que século é esse mesmo? 14, né? Surgiram, tô certa? 16.
16, sabia. 16. Eu tinha certeza, Claro que tinha. né? Claro que eu tinha certeza. Eu sou enfermagem, eu sei matemática. Eu sou péssima com número romano. Nossa, deu uma respirada. Né? Tem que respirar fundo. Mas, ó, já vou sinalizando logo. Quem pensa que matemática não entra na nossa vida de enfermagem, não. entra. Quero Cálculo chegar de em farmácia. medicamentos, administração de medicamentos. Vamos mudar isso. Tava tão bom. Nada é tão ruim que não possa piorar, vamos dizer assim. Mas cálculo Ai, também entra. Quando pegar lá em Fundamentos de Enfermagem, vocês vão ver cálculo, administração de Vou medicamentos. Tá? Chora não, Chuchu. Então, século XVI, como eu disse, né? Quem foi que me falou? Pedro, Gabriel? Quem foi que falou? Um monte de gente. Agora não aparece. Né? Ele Mas não falou foi- que eu não sabia nada. Mas quem falou primeiro? Eu. Século XVI, não foi? Foi. Foi. Século Foi. XVI, né? Foi. Surgiram, então, no Rio de Janeiro, Vitória, Olinda de Ilhéus, mais tarde Porto Alegre e Curitiba. Está inaugurada em 1880. Então, em 1880 foi inaugurada a Casa de Misericórdia, fundada em Vila de Santos. Lá no século, ainda no século XVI, não é isso? Bom, com a presença de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, no que diz respeito à saúde do nosso na povo. escola. Oi? Eu estudei isso na escola, só não lembro muito bem, mas estudei. Vocês estudaram, gente. Vocês já Eu passaram por lembrei. isso, né? Vocês já passaram por isso. Então, ó, quando eu começar a falar o Padre José de Anchieta, vocês automaticamente vão lembrar. Assim espero, tá? Na presença de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, no que diz respeito à saúde do nosso povo, merece o destaque a Padre José de Anchieta. Ele não se limitou ao ensino da ciência, né, relacionado à catequese. Foi além. Atendia aos necessitados do povo, exercendo atividades de médico e enfermeiro, tá? O médico hoje, na nossa atualização, ele atende, ele prescreve e a gente executa. Não é assim que funciona? Então, quem tem o maior contato com os doentes somos nós, profissionais de enfermagem. O médico, ele só vai lá, olha, prescreve e a gente executa. Só que o Padre José de Anchieta, ele só não atendia, né? Ele também executava, ele também prestava as assistência aos doentes. Foi? Em seus escritos encontramos estudos de valores sobre o Brasil, seus primitivos habitantes, climas de doenças mais comum. A terapêutica empregada era a base de ervas medicinais. Em que época mesmo, quando eu falei que era relacionado às ervas medicinais? Medieval? É uma pergunta ou uma afirmativa? Uma afirmativa. É uma afirmativa? Boa. Vocês vão sempre ouvir falando isso. Quando eu vou perguntar alguma coisa e vocês vierem com um tipo de pergunta, eu vou perguntar isso. É uma pergunta ou uma afirmativa? Tá? Então, ó, as ervas naquela época, né, que era o boom do momento, né? Não as medicações, como disse aí a nossa, acho que é Priscila. Eu. As medicações farmacêuticas, né, Priscila? Eu. Isso aí. Tá? Minuciosamente descrita. Gente, falta ainda... Mas, meu Deus do céu, o que é isso? Já pareceu que vai acabar aqui em 10 minutos. Supõe-se que os jesuítas fazem uma supervisão dos serviços que eram prestados por pessoas treinadas por ele. Não há registro a respeito. Quando eu falo isso, quando eu dou assistência ao paciente e não havia um registro, o que vocês entendem sobre isso? O que hoje nós fazemos, vocês sabem? A ficha de anamnese? A ficha de anamnese é o primeiro, né? Não. É aquilo ali que eu pergunto para o paciente que ele está sentindo naquele momento. Mas eu preciso... A evolução do paciente. Boa! Quem falou? Quem falou? Pedro. Pedro, excelente. A evolução de enfermagem. Antes não tinha, né? Essa evolução. Antes era realmente tudo verbal, tá? Então, hoje, quando a gente tenta fazer alguma coisa, a gente acaba comprovando aquilo que está acontecendo com os nossos pacientes. Então, hoje a gente tem como respaldo, até mesmo para a gente, caso, né, venha algum processo aí da vida, né, a gente tem um respaldo porque é aquilo que a gente está o quê? Relatando.
Lembrando que a letra precisa estar legível, tá? É importantíssimo. Outra figura destaca, né, que é o Frei Baiano de Cristo, que durante 40 anos executou as atividades de enfermeiro, né, no convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, século mesmo 18. 18. eu tô falando. Os escravos tiveram um papel relevante, pois auxiliavam nos religiosos nos cuidados do doente. Em 1738, Romão de Matos Duarte consegue fundar aí no Rio de Janeiro a Casa dos Expostos. Somente em 1822, o Brasil tomou as suas primeiras medidas de proteção à maternidade, que conheceram a legislação mundial, graças à atuação de graças à atuação de José de Bonifácio, Andrade e Silva. A primeira sala de parto funcionava na Casa dos Expostos em 1822. Isso é importante, tá? Em 1832, organizou-se o ensino médio e foi criada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. As escolas de parteiros da Faculdade de Medicina diplomou, no ano seguinte, o célebre de Madame Duroche, a primeira parteira formada no Brasil. Tá de vermelhinho? Hashtag fica a dica. No começo do século 20. Isso. Grandes números da tese médicas foram apresentadas sobre a higiene infantil e escolar, demonstrando os resultados obtidos e abrindo os horizontes de novas realizações. Esse progresso, né, da medicina, entretanto, não teve influência na medicina sobre a enfermagem, tá? Mas hoje a gente consegue aí... Quem tá falando? Hoje a gente consegue, né, ver que nós temos hoje, né, através de Flores, conforme teve as atualizações, a gente tem a Casa de Misericórdia e graças a Deus a gente consegue fazer aí, né, um bom trabalho. Nossa, sempre ele vai fechar de novo. Deixa eu só fechar aqui e voltar para vocês. Vamos lá. Tô aqui com todo mundo. Estão conseguindo entender legal? A outro conteúdo, quando começar a Ana Nery, eu vou pular. Vou voltar para a aula seguinte. Estão conseguindo entender legal? Sim. Sim, não, talvez. Sim. Tá? Sim, Estão gostando? É muito extensa a matéria. Às vezes dá uma muitas bugada assim com as Vou datas. imprimir tudo e Mas eu marcar. acho que na hora revendo assim lá no quando você Presencial. postar lá no portal, vai dar para dar uma relembrada, entendeu? Tá, mas deixa eu fazer uma outra As pergunta. datas, elas Volto dia complicam 1º de muito. março. Vocês estão conseguindo entender legal o conteúdo, como funcionava na época aí pós-monástica, período colonial, o que a gente está falando, o que Florence fez, quem foi Florence? Vocês estão conseguindo entender isso? Isso para mim é importante. Sim, dá pra entender. Dá pra Tá dando para entender. entender? Aqui eu tô entendendo, eu só não entendi direito esse negócio Só de reserva confunde um pouco as eu não datas. consegui pegar. Tá, peraí, ó. Então vamos lá. A data não tem como, a gente precisa relembrar, tá? A gente precisa pegar. Graziela falou alguma outra coisa que eu não entendi. Porque eu não estava conseguindo conectar. Então, conforme a senhora fez as perguntas das ervas medicinais, eu não soube responder porque eu não peguei essa parte, entendeu? Mas por que você não pegou? Porque você não estava na live ou porque você não entendeu na hora que eu Não, não consegui conectar. Aí a Mari estava tentando me ajudar. Show. Ô, Graziele, nas lives que eu vou estar disponibilizando para vocês, ali eu venho explicando que teve uma hora que eu fiz um resumozinho legal. Então, ali vai dar para vocês pegarem legal. Tá bom? Tá bom. Tem algum filme da Florence? Então, tem uma aluna que eu dei aula para ela no sábado, ela me contou que existe aí uma série que é parecida com a de Florence, mas é como se tivesse um déjà vu. Ela volta no tempo, aí ela pega as coisas atuais, tipo pinça, bisturi, leva lá para aquelas épocas de Florence que naquela época não tinha. Eu vou até perguntar ela de novo e tento passar para vocês. Ela falou que é muito legal. Só que são muito episódio e muito extenso. Vai ser, amiga, não tem como eu ver, não. Grey's Anatomy? Não. Grey's Anatomy é atualização, né? Mas fora da realidade para vocês, tá? Já vou falando logo. Aquilo ali... O Grey's Anatomy fala mais da vida dos médicos do que de hospital. Gente, Grey's Anatomy já nos Estados Unidos. Mas é muito no bom, Brasil é outra porém, realidade. fala todo de É isso hospital, aí. fala mais da vida deles. É isso aí. Então, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre costumo passar o melhor de mim para vocês, né? O que eu sei, conhecimento. Tá bom?
Valeu, gostei. A aula foi boa. Foi boa? Foi Foi boa? ótimo. Amei. Então vamos lá. Valeu. Vamos só tirar uma Valeu, fotinha aqui rapidinho. Foi Quem ótimo, quer? foi ótimo. Ativem aí a câmera. Ó, eu tô com a Jennifer, Priscila, Fernando. Quem é príncipe? Larissa, Stephanie, Pedro. Professora, tem 2 Larissas. É tu mesmo, acabou de dizer. Sempre é quem pergunta. Sempre é quem pergunta. Então vamos lá. Ó, vou dizer quem tá aqui, ó. Na primeira tela, tá? Marlon, Ana, Isabela, Joyce, Vitória, Bruna, Ana, Wander, Joyce. Também tem Qual Ana? É sempre quem pergunta. Qual Ana? Tem um monte de Ana. É. Vou tirar, hein? Posso? Não vale não, hein? Isso daí nunca aparece todo mundo, hein? Vou colocar lá. Gaveta não, se você não botou gaveta não. Isso é gaveta da onde? Só um segundinho. Você acha que ela tá perfeita. Tira a sua também? Peraí que o negócio não saiu, não. É que eu tenho que ir lá, botar no coisa, que senão não consegue, né? É assim, Adriane? Eu não sei. Ai, gente, tô conseguindo tirar o print, não. O negócio não tá indo. Que luta. A gente tira lá pra cá, não tem problema não. A gente tira lá na sala, se um selfão, não tem problema não. Ó, um beijo. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Bom final de boa Prazer, semana pra vocês, que hoje é segunda-feira aí, então não posso nem dizer que é um bom final de semana, tá? Boa semana pra vocês e até segunda-feira. Até Acalma o miocárdio de vocês, porque eu vou colocar as aulas no portal. Jurema, para de colocar fogo no parquinho. O Em Anderson... nome de Jesus, meu Espírito, tá todo mundo Tá na bom? sala. É isso. Onde é que sai aqui? Boa noite. Vou sair, peraí, eu vou encerrar tudo. Ah, tá, obrigada. Prof, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau. Tchau.